Ação. Fala. Paz do Senhor, amado. E quem está falando com você é o Fernando. Me sinto lisonjeado por essa oportunidade tão rica e tão maravilhosa. Gostaria de dizer para você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como o seu Salvador, como o seu suficiente Salvador. Porque existem no mundo, na pós-modernidade, vários meios que muitos têm inventado, que muitos têm criado, projetado, para que o homem chegasse até Deus. Mas em meio a tudo isso, em meio ao secularismo, em meio ao culto ecumênico, visando a unificação das igrejas, de todas as religiões, visando e tendo um líder para que domine todos. Eu acho interessante nós priorizarmos a palavra de Deus, porque o único caminho que leva, que conduz, que induz, que integra, que leva o homem até Deus, continua sendo Jesus. Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, passamos a ter direito, passamos a ter acesso a essa vida eterna. Então, eu gostaria de dizer para você, neste momento, que está me concedendo essa oportunidade de adentrar em seu coração com uma palavra. Eu gostaria de dizer para você que Jesus Cristo continua com os braços abertos. Jesus Cristo continua sendo o caminho que vai te conduzir a Deus. Muitas coisas vão surgir, o secularismo, o mundanismo, tentando induzir, tentando conduzir, tirar você do alvo. Mas eu gostaria de dizer para você, ainda que muitas coisas venham mexer com você, deixar você preocupado, descontrolado, sem ter uma convicção, sem ter uma certeza, uma firmeza, eu gostaria de dizer para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que aquilo que deve ser priorizado é a salvação, e não simplesmente coisas monótonas, passageiras e momentâneas, mas se preocupe com a salvação, porque esse corpo, essa matéria, isso vai para o pó, como a Bíblia diz, mas a nossa alma é importante que ela tenha um futuro com Deus, que ela tenha um presente aqui na terra, adorando, servindo, glorificando, honrando o Senhor. Eu gostaria de finalizar essa palavra dizendo a você, continue lutando, continue perseverando, lute pela fé que uma vez te foi dada, uma fé que foi entregue a você por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você deve lutar por isso, você nunca e jamais deve abrir mão da sua fé, porque isso vai te conduzir à vida eterna. Eu quero deixar como texto base para essa palavra o Evangelho segundo escreveu Pedro, no capítulo 4 e no versículo 7 da sua primeira carta. Ele diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração. Esse é um alerta de um dos apóstolos, que o Senhor o constituiu, o Senhor delegou ao apóstolo Pedro a responsabilidade de apacentar a sua igreja. Por isso ele interroga Pedro, quando Jesus ali após ressurreto, após ter ressuscitado, ele aparece para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde dizendo que o amava. Quando nós observamos o texto grego, no sentido original, Pedro não conseguiu dizer, eu te amo, Senhor, mas Pedro disse, eu gosto de você, eu sou seu amigo, porque Pedro havia negado o nosso Senhor, Pedro havia negado o nosso Mestre. E para concluir essa palavra, eu gostaria de dizer para você que Pedro aqui chama a nossa atenção. Já naquele tempo, Pedro dizia que estava chegando o fim. Imagine agora, o fim está próximo, Jesus está voltando, a vinda do Senhor está muito próxima, e já está chegando, já está próximo o fim. Ele chama a nossa atenção, nos dando aqui, nos conscientizando e nos dando a responsabilidade de vigiar, de ser sóbrio, de se guardar. Eu gostaria de dizer para os irmãos que quando o Senhor Jesus Cristo estava próximo, estava chegando ali o momento dele ser sepultado, dele ser morto, todos os apóstolos perceberam que o Mestre estava triste, havia tristeza em seu semblante, porque Jesus, naquele momento, como homem, ele estava sentindo, ele estava chegando próximo ao momento de morrer, de ser sepultado, de ser morto por mim, por você, mesmo ele sabendo
que ao terceiro dia ele iria ressuscitar, mas ele estava aqui agora, sentindo a ânsia da morte. Os apóstolos perceberam, os apóstolos interrogaram por que ele estava triste, e Jesus disse: um dentre vós há de me trair. Eles ficaram tristes, eles ficaram interrogando: Senhor, será eu? Mas eu acho interessante que nesse momento, Judas se levanta. Os apóstolos pensaram que Judas estava levantando para ir comprar alguma coisa, para preparar a última ceia que iria celebrar junto com o Mestre, junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas Judas sai, Judas se retira, e Jesus mostra ali, Jesus revela para eles quem seria o traidor, aquele que está colocando comigo a mão no prato, aquele a quem Jesus Cristo iria dar o pedaço de pão molhado. Esse seria o traidor. Quando Judas, meus irmãos, se retira, se levanta, eles pensaram que Judas iria buscar algo para eles comer. Mas eu acho interessante, meus irmãos, que quando Judas volta já com os soldados para prender o Senhor Jesus. Pedro, nesse momento, fica muito virado, muito nervoso, porque Pedro queria tomar uma atitude que mostrasse para Cristo que ele o amava. E agora Judas fica pensando: eu pulo em cima de Judas, o traidor, para o ferir, o machucar, ou eu vou em cima do soldado Malco. Pedro toma a atitude, meus irmãos, e pega a espada do próprio soldado e lhe corta a sua orelha. Mas eu acho interessante que Pedro olha para Jesus após tomar essa decisão, e Jesus Cristo reprovou a atitude de Pedro, porque Jesus disse: Pedro, aqueles que ferir com espada, a espada serão feridos. Se Jesus não tivesse restituído a orelha daquele soldado, os apóstolos estariam complicados. Mas Jesus restaurou a orelha daquele soldado, dizendo para Pedro: eu preciso tomar esse cálice que Jesus Cristo, que o próprio Pai preparou para mim. E assim o foi. Meus amados, eu quero encerrar essa palavra dizendo que nós não estamos lutando por um reino humano, mas um reino eterno e divino. Fica essa palavra. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, dizendo: persevere e continue, porque lá no céu está o nosso descanso e o nosso reino.